Senhor. Mas nesse momento, Senhor, eu lhe peço, eu rogo a Ti, Pai amado, que olhe por esses pedidos, Pai, que traga cura, que traga o acalento ao coração das pessoas aflitas, Senhor, que traga, Senhor, refrigério para a sua alma, Pai. Senhor, que cada pedido que se encontra nessa caixinha seja por Ti, Senhor, pessoalmente encaminhado, Senhor, para o bom êxito. Eu Te agradeço, Pai, mais uma vez, por todas as bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. E Te agradeço, Senhor, antecipadamente por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Eu Te agradeço mais uma vez, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. 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 Vamos para o nosso momento de ofertório, né? Momento importante também, né? Nós contribuímos para a casa do Senhor. Enquanto nós tocamos no livro 125, né? Peço que os irmãos tragam as ofertas, o dízimo, o sentimento da cesta do amor, ok? Aí no 125. E também
paciência? Senhor Deus e amado Pai, está aqui as crianças, Pai, que são o futuro da nossa igreja, Pai. Te apresento elas, Pai. Elas possam ouvir, entender a Tua palavra, Pai. Guia elas, Senhor, nesse mundo, Senhor, que está cada vez mais perigoso. Que elas possam, Senhor, seguir o Teu caminho. Esteja com a Fernanda, Pai, que vai falar da Tua palavra, Senhor. Abençoe a vida dela, que ela fale conforme a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero passar a palavra para a Ana Cíntia, que vai fazer a palavra. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Hoje, como o pastor está pregando em outra igreja, ele pediu para que eu assumisse o culto. De vez em quando eu ando, de vez em quando sou eu, e vou falar com os irmãos que dá um frio na barriga sem tamanho, né? Com o temor e o tremor que a gente vem falar aqui, transmitir a palavra do Senhor. Nossa palavra está em Romanos, a palavra do Senhor está em Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Quantos irmãos procuram? Eu quero agradecer em Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Muitas vezes a gente se pergunta, né, como é que o pastor, como é que quem vai pregar, escolhe a palavra? Como é que vem a ideia da palavra? Tem um caderninho que mostra, tem alguém que fala, e Deus mostra para a gente, e às vezes Deus coloca, Ele não fala, pelo menos para mim, Ele nunca chegou na hora da minha vida, Ele fala a palavra, mas Ele mostra os anjos, e eu quero agradecer ao nosso querido irmão Gutenberg. Ele falou para mim, como é que eu posso falar? O que Deus quer que eu fale? Olha, estou trabalhando a questão daquilo que é crente e daquilo que não é. Dá uma olhadinha em Romanos 6. Aí eu fui com atenção e falei, olha, esse homem é um anjo. Então Deus fala com a gente assim, dessa maneira. Coloca alguns anjos na nossa vida e nos levam e nos elevam mais perto do Senhor. Então, vou pedir aos irmãos se coloquem em pé, se possível, em honra à palavra do Senhor, e vamos ler. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo algum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim
atenção, de cuidado, de zelo e principalmente, Senhor, de ousadia, Pai, para sair daqui da tua igreja e pregar o teu evangelho a toda criatura. É o que te pedimos, em nome de teu Filho Jesus, Senhor. Amém. A igreja pode se sentar. Pensando no carnaval, pensando nas coisas que passaram nesses últimos tempos, a gente fica, né? Como é que fica o crente na nossa situação? Ah, mas você pode dar ao carnaval? Você pode se miscuir com o mundo? A gente vê algumas denominações que falam, não tem problema, pode ir, depois vem aqui e confessa seus pecados que a gente perdoa. Será que é assim que funciona, meus irmãos? Será que é assim? Paulo fala, né? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque um pouquinho mais para cima, em Romanos 5, versículo 20, ele fala: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Algumas pessoas falam: não, eu posso pecar bastante, porque quanto mais eu pecar, mais Deus vai me perdoar. Tem muita gente que acha isso. Muita gente que vai à igreja, principalmente essas ideias de igreja inclusiva, você vem como você está, mas não se preocupe que Deus te aceita e você não precisa mudar. Será que é isso que Paulo está falando aqui? Ele fala: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele faz uma pergunta aí. Mas logo abaixo ele responde: de modo algum. Ou seja, o crente não pode permanecer no pecado. Por que nós não podemos permanecer no pecado? Porque nós somos salvos. Jesus fez um sacrifício. Nós logo vamos estar comemorando a Páscoa, né? Estamos no meio termo agora. Saímos da folia desenfreada, vamos para o que o mundo aí fala que é a quaresma, né? Que é o período que a gente tem que fazer jejum, coisa e tal. Mas que aquela história, pessoal, será que faz realmente jejum? Será que realmente se arrependeu de tudo aquilo que fez? Nessas folias, nessa promiscuidade? Será que houve realmente arrependimento? Porque para haver abundância da graça, precisa haver arrependimento. John Wesley dizia nas suas pregações que ele não podia falar de salvação e de vida eterna se ele não falasse do inferno, do pecado e do arrependimento. Então eu não posso falar: não, está tudo maravilhoso, vai todo mundo para o céu, todos vão ser salvos. Tem religião que fala que até os demônios serão perdoados no último dia. Não sei, eu já li aqui a Bíblia e achei isso não, gente. Não achei não. Achei que vai ter lago de fogo, achei que aqueles que são maus vão ser todos jogados no lago de fogo e muitos irão com eles. Está escrito aqui, não está dizendo que vai ser todo mundo salvo. Não vai não. Nós temos as nossas escolhas. E Paulo fala: porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ou seja, os nossos pecados foram lavados na cruz, no sangue de Jesus. O pessoal fala: mas o que é isso? Pecado lavado no sangue. Ele era uma pessoa pura, ele era Deus da terra, e ele foi ao sacrifício como um cordeiro. Ele pagou por nossas culpas. E aí então nós fomos lavados. Só que para a gente realmente ser lavado, a gente tem que crer. A gente tem que crer que ele fez isso por nós e depositar a nossa vida na mão dele. Pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
Bíblia, algumas Bíblias falam em nova vida, em novo nascimento, tem várias versões. Mas o que significa morte pelo batismo? A água tem um simbolismo, a água do batismo ela tem um simbolismo. Lembrando aquelas águas lá do dilúvio, quando Deus mandou o dilúvio, a intenção daquela água era fazer o quê? Quando a gente fala em água, a gente lembra o quê? Não respondam todos juntos, por favor. Começa com linha, acaba com limpeza. Limpeza! Aê! Nossa irmã Mara ganhou uma estrelinha. Então, gente, limpeza. A água sempre é purificação, é limpeza. Então, quando Deus mandou o dilúvio, Ele mandou a água para limpar a terra, o pecado. E da mesma forma, a água do batismo, ela tem esta conotação de limpeza, de purificação. Então, aqui fala, né? Foi sepultados com Ele na morte pelo batismo. Só que essa água do dilúvio, ela também foi morte. Morte do pecado, morte do mal. E com isso, Paulo fala isso aqui, com o batismo, com as águas do batismo, nós matamos o velho homem, o pecado. Eu acho muito interessante que o Gutenberg ele tem seguido Lutero, não nas redes sociais, por favor, Lutero, né? Mas ele fala sempre que Lutero falava, né, que eu achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas o danado sabia nadar. Então, todo dia eu tenho que ficar de olho para matar esse homem de novo, porque ele está sempre aparecendo, sempre nas águas do batismo, ele põe o nariz para fora e fala, oi! E a mesma forma nós temos que estar vigiando e nos policiando o tempo todo, porque nós somos falhos. Nós pecamos e somos falhos. E com isso, nós estamos sempre precisando que Cristo nos renove, que nós estejamos sempre renovados em Cristo. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Esta é a nossa esperança. A nossa esperança não é vã. A nossa esperança não é algo que, talvez, se eu for bonzinho. Meus irmãos, nós não vamos para o céu pelas nossas obras. Nós vamos para o céu porque a graça assim nos permite. A graça de Deus nos permite. Porque nós não merecemos. Paulo mesmo fala, né? O bem que eu quero, esse não faço, o mal que eu não quero, esse eu estou sempre fazendo. Então, se nós morremos com Cristo nos pecados, nós temos certeza que a nossa vida será feita em ressurreição com Cristo também. E Paulo fala, né? Se Jesus não ressuscitou, em vão é a nossa fé. E havia discussão se Jesus, na época, se Jesus teria realmente ressuscitado ou não, que os discípulos teriam roubado o corpo de Jesus, coisas que foram faladas na época. Mas mais de 500 pessoas viram Jesus após a sua ressurreição. Então, não foi fantasma, não foi assombração, não foi algo que veio, foi Jesus mesmo que veio e viram Jesus. Está descrito aqui, no livro de Atos, dos apóstolos. Então é real. E tem mais. Quem morre por uma mentira? Nós sabemos a vida dos apóstolos. Todos eles, com exceção de João, todos morreram de forma atroz. Pedro foi crucificado com pão na cabeça, Tomé foi atravessado por uma lança, se eu não me engano, Judas Tadeu foi esfolado vivo. Então, cada um teve a sua morte. Se fosse uma mentira, eles morreriam por isso, meus irmãos? Morreriam por mortes tão terríveis? Eu acredito que hoje em dia não se morra nem por uma
E esta é a nossa promessa de vida eterna, de ressurreição com Cristo. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Ontem no discipulado, houve a pergunta: o que é felicidade? E nós respondemos de acordo com a Bíblia, tal, bonitinho, mas eu fico pensando no mundo aí fora. Eu fico muito nervosa, muito chateada, quando a pessoa chega para mim e fala: vai ser feliz. O que é ser feliz, meu irmão? O que é ser feliz? Ser feliz é você fazer o que dá na tua cabeça? Sair aí, sei lá, de repente, você gosta de andar mais à vontade? Sair sem roupa na rua? Isso é ser feliz? Primeiro vão achar que você é louco, vão chamar uma ambulância, te enfiar lá dentro e levar para qualquer lugar. Então, gente, não é bem assim. Não é isso. Eu não faço o que eu quero. Ser feliz é você seguir aquilo que Deus fala, porque esta palavra te liberta. Uma vez eu tive um embate com alunos na escola, eles falaram: professora, a gente gosta de sair brisando. O que é isso? Sabe o que é, professora? A gente bebe vinho, bebe umas coisas, e a gente fica alegre e sai na rua assim. A gente vai andando, a gente fica andando assim, fica meio bêbado andando. Aí eu falei: e você fica brisando? Não, a gente fica alegre. Gente, você pode ser atropelado, você pode desmaiar, pode acontecer um monte de coisa. Vocês não têm juízo? A professora, mas é legal. A senhora nunca ficou bêbada? Eu falei: não, eu não bebo. Mas que será? A senhora é chata, tem que exibir. Eu falei: peraí, vocês estão dizendo que ser feliz, a alegria de vocês é encher a cara e vomitar até as tripas? Eu não vejo graça nisso. Fica aquelas coisinhas nos olhos, o nariz fica ardendo. Isso é ser feliz? Gente, o conceito de felicidade do mundo é uma coisa muito estranha. Desculpe se eu estou chocando vocês com algumas coisas, mas é coisa que eu passava na sala de aula. E falar com o jovem, às vezes você tem que ser incisivo, você tem que falar direto, mostrar para ele que a realidade não é essa ilusão de você sair. Existe o outro lado, existe a dor, o sofrimento, a família. Um aluno falou: professora, eu vou fazer o que ser feliz, eu vou fazer um emprego bom, eu vou vender droga. Mas que isso você traz de bom? Mas a pessoa que usa é muito feliz. É muito feliz? Pergunta para a família que tem alguém com esse problema, a felicidade que eles têm. O desespero, a mãe que apanha esse filho que some, que consome com as coisas de dentro de casa, que às vezes espanta a avó para arrancar dinheiro. Isso é ser feliz? Essa é a alegria para vocês? Você tem que falar algumas coisas para chocar. Porque não é não romantizar, falar: vai ser feliz aí fora. Gente, isso é escravidão. Usar droga é escravidão. Ela te dá um momento de alegria. Isso não é felicidade. Isso é um momento de contentamento para uma vida inteira de escravidão e miséria. E é isso que Paulo fala. Quando ele fala aqui no versículo 13: nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Aí a gente pensa no carnaval, na prostituição que tem, na promiscuidade que tem no carnaval. Que muita gente vai para o carnaval porque põe uma máscara e vai liberar os seus instintos mais primitivos. E vai para um, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Quem trabalha em posto de saúde sabe. Passou o carnaval, tem um monte de gente fazendo teste para DST e teste para
Isso é a alegria do mundo. Isso é o que o mundo nos oferece. A escravidão, a servidão. Tudo que tem no mundo é pago. Todas essas alegrias do mundo são pagas e são momentâneas e te escravizam por resto da sua vida. A graça do Senhor é de graça. E por ser de graça, muita gente não dá valor. Ah, quando eu estiver no final da minha vida, eu aceito Jesus. É só pedir desculpa. Muita gente acha que pedir desculpa para Deus é como pedir desculpa para alguém que você pisou no pé do metrô. Desculpa. Você nem olha para aquela pessoa, você vai dando desculpa. Uma desculpa de boca para fora, uma desculpa sem sentimento, uma desculpa automática. Será que é isso? Ah, mas você contou a vida inteira e chega lá no último instante e Deus perdoa. Se o seu arrependimento for sincero, sim, Deus perdoa. Não sou eu que vou julgar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Isso é o problema de Deus, é a pessoa. Mas a função nossa de cristão é levar a palavra. É que nós possamos levar a luz deste mundo de trevas que está em fora. E nesse caso aqui, esse versículo 13, está muito fundo no meu coração, principalmente com relação ao carnaval. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, mas como instrumento de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Como é que eu posso oferecer o meu corpo a Deus como instrumento de justiça? Em primeiro lugar, não depravando minha própria vida. Tendo honra para a corrida. Porque eu só posso amar o meu próximo se eu me amar. Se eu me lacero o meu corpo numa farra de carnaval, eu não estou me respeitando. E nós não podemos esquecer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Tudo que nós fazemos de mal para o nosso corpo, nós ofendemos a Deus. Ah, mas eu fumo e não atrapalho ninguém. Desculpa, trabalha assim, porque eu estou do teu lado, eu estou sentindo esse barro horroroso que está atrapalhando o meu pulmão. Ah, mas se eu beber, eu não faço mal para ninguém. E a sua família, como fica? Você controla a bebida? Ou você é daqueles que bebe até o último gole? Como fica a sua casa? Então, tudo que a gente faz, nós temos que oferecer ao Senhor. E eu não vou dizer aos irmãos, o crente não pode. Meus irmãos, o crente pode fazer qualquer coisa. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porém, como eu sou uma nova criatura, eu fui lavada no pecado, pelo sangue do Cordeiro, e eu morri com ele na cruz, o meu velho homem morreu com ele na cruz, o meu interior, a minha consciência, o Espírito Santo que mora em mim, não vai permitir que eu faça determinadas coisas. Por isso, um dos dons do Espírito